Olá a todos! Na aula de hoje nós falaremos sobre a nossa primeira função química, que são os ácidos. Hoje nós veremos então a definição dos ácidos e aprenderemos como classificá-los. Vamos ver então a definição de ácido de Arrhenius. Arrhenius diz então que os ácidos são compostos que, em solução aquosa, se ionizam e produzem como íon positivo apenas o H+. Nós vimos na aula passada a diferença entre ionização e dissociação. Então, pessoal, o Arrhenius está dizendo para nós aqui que os ácidos eles são compostos moleculares, compostos que em solução aquosa vão ionizar. Então haverá a quebra das ligações covalentes e a formação de um ânion e de um cátion. E esse cátion, o único cátion que vai ser produzido aqui no caso dos ácidos, será o cátion H+. Nesses casos, então, nós teremos compostos ácidos. Vamos ver aqui alguns exemplos. No caso do HCl, quando em solução aquosa na água, o HCl então vai formar o cátion H+ e o ânion Cl-. Nós vimos que a molécula de HCl é uma molécula polar, com um polo parcial negativo do lado do cloro e um polo parcial positivo do lado do hidrogênio. Nós teremos então a interação dos polos positivos da água com o polo negativo da molécula e do polo negativo da água com os polos positivos das moléculas. E aí nós teremos o enfraquecimento até que essa ligação é rompida. E o cloro, por ser mais eletronegativo, vai então ficar com o elétron do hidrogênio, se tornando o ânion cloro e deixando o hidrogênio sem o seu elétron com uma carga positiva. Veja que o único cátion nessa ionização foi o H+, então o HCl é um ácido de acordo com a definição de Arrhenius. Vamos ver mais alguns exemplos. Olha só o ácido nítrico. O ácido nítrico em água vai formar um H+, mais o NO3-. Olha o ácido sulfúrico, H2SO4, que em água também vai liberar o H+, mas agora ele vai liberar 2H+, e além disso vai liberar o ânion SO4 com duas cargas negativas. Já o ácido fosfórico, H3PO4, em água, libera 3H+, mais o PO4 com 3 cargas negativas. Vejam que em todos esses casos, o único cátion, o único íon positivo liberado é o H+, mesmo aqui nos casos do ácido sulfúrico e do ácido fosfórico, que liberam 2 ou 3H+, o H+ é o único íon positivo liberado, por isso todos esses aqui são ácidos de acordo com a definição de Arrhenius. Pessoal, então essa é uma forma que nós utilizamos para representar essa ionização, essa formação de cargas que acontece com esses ácidos quando eles estão na água, em solução aquosa. Mas, na verdade, o H+ não fica lá sozinho. Nós sabemos que a molécula de água é uma molécula muito polar. E é claro, então, que o polo negativo da molécula de água vai interagir aqui com esse H+, formando o H3O+, que é o hidrônio ou hidroxônio. Vamos dar uma olhada nisso. Então, embora seja muito comum nós representarmos assim a formação do H+, mais um ânion, na prática o que acontece é o seguinte. Nós teremos na prática o H+, esse cátion, em interação com a molécula de água, que é uma molécula polar. Nós teremos aqui a formação então do H3O+, que é o hidrônio ou hidroxônio. Olha como isso acontece na prática, pessoal. Esse H+ ali na solução, ele vai então entrar em contato com as moléculas de água que nós sabemos que apresentam uma grande polaridade. E olha só, a molécula de água apresenta elétrons livres na última camada, no caso aqui do oxigênio, que tem 2 pares de elétrons ainda que não estão em ligação. Esse cátion agora do hidrogênio vai então atacar um desses pares e vai se ligar naquela ligação covalente coordenada que nós vimos, que antigamente era chamada de ligação dativa, onde o oxigênio vai ceder o seu par de elétrons para compartilhá-lo com o hidrogênio.
Nós teremos aqui, então, a formação do hidrônio ou do hidroxônio, que é uma molécula de geometria piramidal, agora com o oxigênio ligado a 3 átomos de hidrogênio, e é claro que nós teremos aquela carga do hidrogênio ainda aqui nessa molécula. Por isso que nós vamos chamar o hidrônio ou hidroxônio de H3O+. Na prática, então, nós teríamos o seguinte: o ácido ali em contato com a água formaria o hidrônio ou hidroxônio, H3O+, mais um ânion, no caso do HCl, o ânion cloro. O HNO3, o ácido nítrico, na água, vai formar também o hidrônio ou hidroxônio, mais o seu ânion, o NO3-. O ácido sulfúrico na água também libera agora 2 hidroxônios ou 2 hidrônios, já que o H+ vai se ligar aqui com 2 moléculas de água e, além disso, também vai liberar o ânion SO4 2-. E no caso do ácido fosfórico, em contato com a água, também nós teremos aqui a liberação de 3 H+, que vão se ligar aqui com 3 moléculas de água, formando 3 hidrônios ou 3 hidroxônios, além do ânion PO4 3-. Vamos ver então, pessoal, como é que nós podemos classificar os ácidos. A primeira classificação que nós veremos será de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis, que são aqueles hidrogênios que vão ser liberados na solução aquosa. Nesse caso, nós teremos a seguinte classificação: os monoácidos ou monopróticos são aqueles que liberam apenas um hidrogênio, um H+. Então aqui, pessoal, o monoácido ou monoprótico são aqueles que liberam apenas um H+. E aqui nós podemos chamar de monoprótico porque o que é o hidrogênio quando ele perde o seu elétron? Ele é apenas o próton que ficou lá no seu núcleo. Esse próton, então, vai estar louco por elétrons e vai acabar, então, se ligando lá com aqueles elétrons livres da última camada da molécula de água, formando o hidrônio ou o hidroxônio. Então aqui, quando libera apenas um H+, nós teremos os monoácidos ou monopróticos. É o caso, por exemplo, do HCl, do ácido clorídrico, que em água vai liberar um H+, mais o Cl-. Nós também temos os diácidos ou dipróticos, que são aqueles que liberam 2 H+ em solução aquosa, como, por exemplo, aqui o ácido sulfúrico, que vai liberar 2 H+, mais o SO4 2-. Nós teremos também ainda os triácidos ou tripróticos, que são aqueles que liberam 3 H+ em solução aquosa, como no caso aqui do ácido fosfórico, que vai liberar, então, 3 H+, mais o ânion PO4 3-. E, finalmente, nós temos aqui os tetrácidos ou tetrapróticos, que são aqueles que liberam 4 H+ na água. É o caso aqui do ácido ortossilícico, o H4SiO4, que na água vai liberar 4 H+, mais esse ânion SiO4 com 4 cargas negativas. Mas acontece, pessoal, que essa liberação de mais de um H+ não acontece de uma vez. Isso que nós estamos vendo aqui, que nós estamos mostrando para vocês, é a equação global, depois que nós já tivermos a ionização de todos os hidrogênios. Mas na prática, o que acontece é a liberação de um hidrogênio por vez. Não é assim, não só ir chegando e levando. Então a água ela vai primeiro ionizar um hidrogênio, depois o segundo e assim sucessivamente. Vou mostrar isso melhor para vocês. Olha só o caso aqui do ácido fosfórico. Nós vimos que na equação global, o ácido fosfórico, então, ele libera 3 hidrogênios mais o ânion PO4 3-. Mas isso não acontece de uma vez. Essa é apenas a equação global da ionização. Mas o que vai acontecer é uma ionização por etapas. Então, o ácido fosfórico na água, ele primeiro vai liberar um H+, sobrando, então, o ânion H2PO4-. Esse ânion agora vai também ionizar, perdendo o segundo H+, e formando o ânion HPO4 2-. Veja, pessoal, que o que está acontecendo aqui é que eu estou retirando um hidrogênio por vez desse ácido. E aqui também o HPO4 2- ioniza e perde agora o seu último hidrogênio, formando agora sim o ânion PO4 3-.
Veja então que a cada vez que nós retiramos cargas negativas, nós temos que somar cargas negativas no ânion. Então eu tinha aqui um ácido, uma molécula neutra, essa molécula perdeu uma carga positiva. Ela então ficará com uma carga negativa. Esse ânion agora, quando perde o segundo H+, vai agora sim formar um novo ânion com duas cargas negativas, já que ele perdeu mais uma carga positiva. E agora esse ânion bivalente, quando perde a sua terceira carga positiva, vai formar agora o ânion trivalente PO4 3-. E aí, pessoal, nós podemos somar essa equação para chegar na equação global. Como é que nós fazemos essa soma? Nós sempre vamos cortar aqueles elementos, aqueles compostos que aparecem dos dois lados da fórmula, do lado dos reagentes e do lado dos produtos. Então, olha só, o H2PO4- aparece do lado dos produtos e aqui do lado dos reagentes. A mesma coisa o HPO4- aqui do lado dos produtos e do lado dos reagentes. Fazendo essa soma, então, nós vamos ter aqui do lado dos reagentes apenas o ácido fosfórico, o H3PO4. E do lado aqui dos reagentes, nós vamos ter 1, 2, 3 H+, que foram liberados, um por vez, mais esse ânion que sobrou, o PO4 3-. Voltamos assim à nossa equação global, mas nós temos que entender que essa ionização ocorre por etapas. Isso é muito importante, pessoal, porque a cada H+ que ioniza, vai ficando mais difícil retirá-los. Por quê? Olha só, conforme eu tiro uma carga positiva, vai sobrar um ânion com uma carga, então, negativa. E o negativo adora positivo. Concordam comigo, então, que o H+, ele quer ficar ali nesse ânion. Então, a cada H+ que eu vou tirar de lá, na verdade eu estou tirando um próton de um composto que já é negativo. Esse próton não quer sair de lá, esse composto já é negativo. Então, eles não querem perder aqui cargas positivas. O que vai acontecer então na prática é que cada vez eu precisarei de mais energia para ionizar os H+ subsequentes. Depois do primeiro, o segundo então será mais difícil ainda de ser ionizado, o terceiro mais difícil do que o segundo e assim sucessivamente. Olha, mas se pela definição de Arrhenius um ácido é aquilo que ioniza soltando H+ em meio aquoso, é claro que conforme nós vamos retirando o H+, vai sendo mais difícil retirá-los, então nós vamos perdendo a acidez. Nós teremos cada vez menos H+ sendo liberado, então esses compostos vão ficando cada vez menos ácidos. Então, pessoal, conforme nós caminhamos aqui para baixo na nossa sequência de etapas de ionização, nós teremos um aumento da energia. Então, a energia aumenta para nós ionizarmos o segundo e depois o terceiro H+, do mesmo modo que a acidez se reduz, já que a acidez, segundo Arrhenius, é a capacidade de ionizar liberando H+ em solução aquosa. Vamos ver uma segunda classificação para os ácidos agora, de acordo com a presença ou não do oxigênio. Nesse caso, nós temos os hidrácidos, que são aqueles que não apresentam oxigênio na sua fórmula, como aqui o HCl, o ácido clorídrico, o HBr, o ácido bromídrico e o H2S, o ácido sulfídrico. Nós também temos os oxiácidos, que são aqueles que vão apresentar oxigênio na sua fórmula, como aqui o HNO3, o ácido nítrico, o H2SO4, o ácido sulfúrico e o H3PO4, o ácido fosfórico. Uma terceira classificação vai ser agora de acordo com o número de elementos que compõem esses compostos. Então nós teremos os ácidos binários, que são aqueles que apresentam dois elementos, como aqui o HCl, o HF, o ácido clorídrico e o ácido fluorídrico. Nós temos aqui apenas dois elementos. Olha só, no primeiro caso o hidrogênio e o cloro, e no segundo caso o hidrogênio e o flúor. Nós temos também os ácidos ternários, que são aqueles compostos por três elementos diferentes. Embora nós tenhamos dois átomos de hidrogênio, aqui nós temos apenas um elemento, o hidrogênio, o enxofre e 4 átomos de oxigênio, mas apenas 3 elementos, o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. A mesma coisa no ácido fosfórico, apenas o hidrogênio, o fósforo e o oxigênio. E ainda os ácidos quaternários, que são aqueles que vão apresentar 4 elementos na sua fórmula.
É o caso aqui do ácido fulmínico, o HCNO, e do ácido tiociânico, o HSCN. Cada um deles apresenta agora 4 elementos na sua composição. A quarta classificação que nós veremos é de acordo com a volatilidade dos ácidos. Os ácidos voláteis são aqueles que apresentam ponto de ebulição abaixo de 100 graus Celsius. É o caso, em regra, dos hidrácidos e do ácido nítrico, o HNO3. E os ácidos fixos são aqueles que apresentam um ponto de ebulição maior do que 100 graus Celsius. Em regra, os oxiácidos, com exceção, é claro, do ácido nítrico, do HNO3. Veja, pessoal, que é sempre muito perigoso mexer então com os hidrácidos por conta da sua volatilidade, já que eles soltam vapores tóxicos. Então é sempre importante utilizar esses ácidos numa capela onde há um exaustor para nos proteger ali desses vapores que são soltados, que são desprendidos pela volatilidade aqui dos hidrácidos. A quinta classificação que nós veremos é de acordo com a estabilidade. Nós temos então aqueles ácidos considerados instáveis porque eles sofrem decomposição. É o caso principalmente aqui do ácido carbônico, o H2CO3, e do ácido sulfuroso, o H2SO3. Não se preocupem muito ainda com o nome dos ácidos, porque nós aprenderemos a dar nome nas próximas aulas. O que acontece nesses casos, pessoal? O ácido carbônico H2CO3 ele vai naturalmente se decompor em CO2 mais água. Ele prefere ficar no estado de CO2 mais água do que como um composto ácido. Então nós temos essas setinhas aqui para os dois lados, porque nós teremos a decomposição espontânea do H2CO3 em CO2 mais água, assim como também o CO2 mais água voltando a formar o ácido carbônico. A mesma coisa o ácido sulfuroso, que também vai se decompor espontaneamente no SO2 mais água. Vamos resolver uma questão então, pessoal. Olha só. O ácido que é classificado como oxiácido, diácido e é formado por átomos de 3 elementos químicos diferentes é... Então, o primeiro aqui ele traz para nós o H2S, o ácido sulfídrico. Pessoal, então a primeira coisa... O ácido sulfídrico não é formado por 3 elementos químicos, apenas o hidrogênio e o enxofre. Então aqui nós já não temos o ácido procurado. Além disso, o ácido sulfídrico não é um oxiácido. Na letra B, nós temos aqui o ácido pirofosfórico, o H4P2O7. Aqui sim nós temos um oxiácido, porque nós temos o oxigênio na fórmula. Nós temos também 3 elementos químicos, o hidrogênio, o fósforo e o oxigênio. Mas aqui, pessoal, nós não temos um diácido, porque aqui nós temos 4 hidrogênios ionizáveis. Aqui nós temos um tetrácido e não um diácido. Então a letra B também não será o nosso gabarito. O ácido cianídrico, aqui o HCN na letra C, não é um oxiácido. Nós não estamos vendo aqui o oxigênio. Então também não é o composto que nós estamos procurando. Olha só agora na letra D, o ácido sulfuroso, o H2SO3. Ele é um oxiácido, apresenta oxigênio, é um diácido, nós temos aqui 2 hidrogênios ionizáveis e ele é composto por 3 elementos químicos diferentes, o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. A letra D, portanto, é aqui o nosso gabarito. Olha a letra E, então, que traz o ácido nítrico. O ácido nítrico é um oxiácido, ele é composto por 3 elementos diferentes, o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio, mas ele não é um diácido, porque ele apresenta apenas um hidrogênio ionizável. Ele é classificado, portanto, como um monoácido. Então a letra E também não é o nosso gabarito, ficamos, portanto, com a letra D. Pessoal, vimos hoje então a definição de ácido dada por Arrhenius e também vimos diversas classificações para os ácidos. Mas ainda faltou uma que nós veremos na próxima aula, justamente quando nós formos falar sobre a força ácida, sobre a força dos ácidos. Um forte abraço a todos, vejo vocês então na próxima aula.